Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre o mecanismo do vício, como funciona essa estrutura, esse processo dentro de nós relacionado aos vícios. Muito interessante esse texto que eu quero ler para vocês, que está em Salmos 42, verso 2. Diz assim: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele termina perguntando quando. Outro texto interessante é em Salmos 131, verso 2. Diz assim: Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Observe esse detalhe. Ele está falando que ele estava chegando à conclusão de que a alma dele estava se comportando como a alma de um bebê, que a mãe está tirando o peito, está tirando o mamar do bebê. E o bebê não quer parar de mamar. O bebê faz birra, o bebê faz pirraço, o bebê chora. E ele confessa isso, né? Ele fala: minha alma está como a alma de uma criança desmamada. Outro texto também que eu quero mostrar para vocês já está no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 26, verso 38, o nosso Senhor Jesus falando sobre um momento que ele teve profunda tristeza na alma dele. Ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza, Mateus 26, 38, tá? Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Não é uma tristeza qualquer. Era uma tristeza profunda, um estado momentâneo de profunda tristeza até a morte. Ou seja, algo assim que ele sentia que não tinha como voltar. Aquela tristeza era irremediável, é isso que significa. Aí ele diz assim: ficai aqui e velai comigo. Jesus, o nosso Senhor, nesse texto, estava pedindo aos discípulos que ficassem com ele, porque ele estava sentindo uma tristeza fora do normal, porque ele estava se preparando para ir para o sacrifício que ele ia dar a vida dele por toda a humanidade. Esses três textos é muito interessante, né? São muito interessantes. É muito interessante a mensagem geral desses três textos, que está falando sobre a natureza da nossa alma. A nossa alma, ela tem sede, ela tem fome, ela tem anseios. A nossa alma é o lugar onde a gente sente tristeza, onde a gente sente uma série de coisas. Inclusive, esse texto de Mateus 26, eu quis mencionar para mostrar para vocês que até o Senhor Jesus, que é perfeito, ele compartilhou de um momento de tristeza, de um momento que ele sofreu na alma dele. Mas essa comparação com o nosso Senhor não tem a ver com o foco que eu quero falar. Eu só quero explanar essa parte para que vocês vejam que é da nossa natureza. Até o Senhor Jesus teve momentos ruins na alma. Porém, a questão do mecanismo do vício não é uma simples tristeza, um problema passageiro na alma da gente. A questão do vício é uma questão que é uma área da nossa vida onde a gente aprende a ocupar com prazer, uma determinada área que a gente aprende a sentir prazer, e a gente usa aquilo, aquela prática, aquele prazer para fugir de Deus. Vamos dizer assim que o vício, eu poderia classificar ele como um mecanismo repetitivo da nossa alma numa busca, ainda que inconsciente, por fuga de Deus. Ou seja, não tem jeito. A humanidade quer preencher o vazio com algo que não preenche, ok? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e nós só somos cheios e preenchidos com Deus. Só que a nossa alma rebelde, é da natureza da nossa carne, essa tendência à rebelião, ela tenta fugir de Deus de todas as formas. A alma tenta preencher o vazio com coisas, com prazeres, até às vezes com relacionamentos, mas numa busca de fugir de Deus, de fugir do único que pode preencher. Amém? Então o vício nada mais é um mecanismo que acontece dentro da gente, repetitivo, onde a gente volta de novo para aquilo, volta de novo, numa busca desenfreada de ser feliz, de prazer e tal,
Mas tudo lá por trás é o desejo de ter independência de Deus. É uma fuga de Deus. A gente fica teimando para não buscar a Deus e a gente cai de novo naquela coisa horrível. Então existem muitos tipos de vícios, né? Vamos falar agora de vícios mais comuns, porque se a gente fala de drogas, a maioria das pessoas, não, eu não uso drogas. Se Deus quiser, né? Você não usa mesmo. Mas existem outros vícios que não são considerados drogas, né? Vamos lá. Por exemplo, um vício muito comum para os crentes, que eu acho que esse tem que falar logo de cara. Comer demais. Comer para preencher a alma, né? É um vício. É um vício porque está ligado ao prazer. Todo vício, a pessoa tem aquele vício porque ela aprende a sentir prazer com aquele hábito. Ok? E o mecanismo do prazer, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que é uma coisa que é uma revelação do Espírito Santo para mim. O Espírito Santo me ensinou já muito sobre esse assunto. E ele me disse que o lugar do vício na nossa vida nem sempre é evidente, tá? Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm vícios e que elas nem percebem que elas têm vícios. E às vezes não é um vício em droga, é um vício em um hábito maligno, um hábito que é prejudicial, um hábito que não é da vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Né? Vamos dar um exemplo, pessoa que come para preencher a alma. A pessoa faz aquilo para preencher a sua própria alma. A pessoa não tem, às vezes, consciência de que aquilo é um vício, entendeu? Mas eu vou te mostrar como é que você sabe que é um vício. Foi o que o Espírito Santo me ensinou. Como detectar, né? Como identificar o que é um vício na sua vida. Sabe, é uma prática que é algo que você já se conscientizou, já tem a consciência de que aquilo não é uma coisa boa para você, que aquilo não traz os resultados de vida que você gostaria que trouxesse. Mas apesar de você já ter reconhecido que aquilo não traz resultados, volta e meia você faz de novo, volta e meia você cai de novo, volta e meia você não consegue dizer não para aquele hábito, para aquela prática, né? E aí vamos dar um exemplo, então, da alimentação. A pessoa sabe que não pode estar comendo certos alimentos, porque aqueles alimentos te fazem mal, te trazem um sobrepeso, te trazem vários problemas de saúde, falta de rendimento e outras coisas mais. Os alimentos, eles têm essa influência no nosso organismo, né? Mas, volta e meia, você não aguenta e come, quebra a sua dieta, enfia o pé na jaca, como o povo fala por aí, né? Tem gente que chama do dia do lixo, né? Fala que é o dia que você come coisas erradas, mas às vezes você não consegue manter uma disciplina. Vamos dar um exemplo da comida, tá? Como você detecta que isso é um vício na sua vida, que você não é uma pessoa que simplesmente gosta de comer e tem prazer em comer? Isso não é um vício, tá? Necessariamente, não necessariamente um vício. Mas quando você sabe que é vício? Em tudo. Se você tiver essa reação com qualquer coisa, pode saber que isso é um vício na sua vida. O que você tiver essa reação, tá bom? Você cai naquele momento, naquela comilança, e logo depois, às vezes logo em seguida, às vezes não, às vezes demora um pouco, no outro dia você vai cair a ficha. Mas quando você vê, quando você para analisar o que você fez, você põe a mão na cabeça, fala, o que eu fiz? E você se sente afundando num abismo. O vício, todo vício, gente, ele tem uma reação, ele tem uma capacidade de fazer a gente se sentir afundando. Às vezes é uma coisa boba, entendeu? Mas a pessoa, quando ela tem um vício, aquele vício ele tem uma força, ele domina a pessoa. A pessoa se sente oprimida, como se aquele vício fosse um gigante, como se aquele vício tivesse um poder sobre a vida da pessoa. Então, por isso te causa uma sensação de te jogar lá para baixo, né? É muito comum você ver que quem tem vício com a comida, não, só vou comer um pouquinho, aí come, aí sente jogado lá para baixo, pô, e quando a pessoa se sente, a pessoa agora também vou comer de tudo, agora também vou enfiar o pé na jaca, aí a pessoa vai num ciclo de depressão, e às vezes leva dias para sair daquela situação, para conseguir reestruturar a cabeça, conseguir sair daquele lugar horrível, e isso caracteriza um vício, ok? A mesma coisa, vamos dar um exemplo, né, com pessoas que têm hábitos com drogas, coisas horríveis aí, né, a gente ouve falar. Eu, graças a Deus, eu posso dizer graças a Deus para vocês, eu nunca usei drogas. Eu acho que, brinco até com o pessoal, né, falo, acho que eu já nasci assim, naturalmente solta e nunca tive necessidade, nunca precisei.
né? Nem droga, nem bebida. Nunca gostei também de bebida, mas eu conheço muita gente que tem problemas ou já teve problemas e é sempre o mesmo relato. Ah, se eu beber um pouquinho, eu piro, eu enfio o pé na jaca, eu vou pro fundo do poço. Então, a gente escuta as pessoas falando. Parecido, né? Droga, mesma coisa. O cara, se usar um pouquinho, o cara passa o final de semana afundado usando, só vai conseguir sair daquilo uma semana depois. É sempre o mesmo mecanismo. Sempre um mecanismo compulsivo, um mecanismo de descontrole. Mas por quê? Porque é algo que domina você, ou domina a mim, no caso, qualquer um que tiver, qualquer vício que eu tiver vai me dominar, ou você tiver vai te dominar. Mas aquilo nos domina e nos joga para baixo, e nos prende, parece, nos afoga dentro daquela situação. E eu lendo esses textos, né, Salmos 42:2, a minha alma tem sede de Deus, né, o Deus vivo. Quando é que eu vou estar com Ele? Quando é que eu vou estar diante dEle? Então a primeira coisa é você entender que todo esse processo, esse mecanismo, ele é uma tentativa, a gente aprende a gostar, aprende a sentir prazer em certos hábitos, e aí eles se tornam vícios, tá? Mas é uma tentativa de preencher essa sede da nossa alma, sabe? De conseguir alimentar, preencher o vazio que a gente sente na nossa alma, ok? Lá em Salmos 131, verso 2, de novo, também ele fala que a criança que está com sede do leite da mãe, a criança que a mãe tirou o leite. De novo, essa coisa do vazio, essa coisa de um anseio, né? E ele confessa aqui nesse texto falando, olha, eu acho que eu não estou me portando corretamente, o jeito que eu estou me portando é igual a criança desmamada, quer dizer, eu estou ansioso, eu estou sedento, eu estou angustiado com a minha alma aflita. E isso aí significa o quê? Preste atenção. Que nós, seres humanos, temos essa tendência e não vai mudar. Nós temos que estar constantemente vigilantes. Quando é que isso vai mudar, gente? Quando a gente estiver no céu, na glória, diante de Deus, com o corpo transformado, totalmente, estatura de varão, de varoa perfeita. Aí estaremos ali sem esse tipo de problema. Mas enquanto estivermos vivendo nessa dimensão aqui, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos numa dimensão caída, vamos ter alma, vamos ter carne, vamos ter corpo, vamos ter sentimentos, vamos ter tudo isso lutando, muitas vezes, para nos afastar de Deus. Porque a nossa alma, ela é uma parte ruim, que acredita que ela sabe mais até que Deus. É a nossa mente, é o nosso intelecto, o nosso racional, que muitas vezes, junto com o nosso corpo, forma a nossa carne, e os dois, a Bíblia diz que militam, lutam contra o nosso espírito renascido por Deus e cheio do Espírito Santo. Então é uma guerra constante, a nossa alma contra o nosso espírito, a nossa alma contra o nosso espírito. O espírito renascido, a alma ali, afastada, né? Agora, o que a gente faz? A gente ora no Espírito, a gente busca Deus, lê a palavra, a gente adora para o nosso espírito humano, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, governar então a nossa alma e não deixar ela desenfreada, fazendo tudo que ela quer. Isso é muito importante. Mas você precisa entender o mecanismo do vício. Se você não entender o mecanismo do vício, em primeiro lugar, você não vai conseguir detectar os vícios que você tem para poder tratá-los. Em segundo lugar, você vai se sentir extremamente acusado e acusada, e culpado e culpada, toda vez que você perceber que você tem um vício, um hábito ruim. E isso vai te oprimir, te jogar para uma depressão, uma coisa horrível. Em terceiro lugar, se você não entende o mecanismo do vício, você também não consegue apresentar isso para Deus de uma forma bem clara na sua comunicação com Deus, de maneira a pedir a Ele que te ajude a sair do vício, te ajude a romper nesse tipo de situação. Entender o mecanismo do vício é fundamental para que você possa também ouvir a voz de Deus, porque Deus vai te dar mecanismos de saída do vício, mecanismos para te arrancar do vício. Então, por isso, nós temos que entender, gerenciar os pensamentos, entender como que funciona essa estrutura dentro da gente, um mecanismo que nos leva até um comportamento viciado, uma coisa ruim, né? Às vezes tem pessoas que têm vício em masturbação, tem pessoas que têm vício em trabalho demais, vício em dormir demais, vício em comportamentos compulsivos, entendeu? Então, não interessa qual é o vício, o que interessa é que você compreenda esse mecanismo, reconheça que você tem esse vício diante de Deus e busque sair disso. Todo vício, gente, é uma tentativa da nossa alma de preencher o vazio com aquela prática e fugir de preencher o vazio com Deus. Então, vamos aprender isso, amém? Vamos aprender a sermos pessoas que, como Jesus, né, em Mateus 26:38, mostrou que ele tinha
um momento que a alma dele se abateu. Faz parte a nossa alma se abater. Mas não podemos deixar a nossa alma nos governar. Quando a gente permite que um vício se instale na nossa vida, nós estamos permitindo que aquele vício nos governe, que aquela situação dentro da nossa alma nos governe, ou seja, a alma está na liderança da nossa vida. E nós não fomos criados por Deus para viver debaixo do governo almático da nossa alma, e sim para vivermos debaixo do governo do Espírito Santo, operando dentro do nosso espírito humano renascido. Amém? Que Deus abençoe a todos, espero que tenha edificado a todos, compartilhe aí e se inscreva no canal. Um grande abraço.